depressão ela é considerada uma doença multifatorial. Ela pode apresentar diversas faces, que é o intuito maior de a gente entender nesse momento. É o que pode gerar algumas dificuldades para as pessoas leigas, para que elas consigam identificar e buscar ajuda profissional. Por quê? Quando uma pessoa ela está triste, ela está sem ânimo, ela não associa isso a uma depressão. O público leigo não associa isso. Ele acha que é uma fadiga, ele acha que é por conta do estresse do dia a dia, e aí ele vai protelando o seu tratamento. E outro fator também que infelizmente acontece são os fatores como vergonha, como preconceito sobre as doenças mentais, né? Pode fazer com que o indivíduo ele não procure o profissional precocemente, correndo o risco desse agravamento desse quadro. E por que que muitas das vezes a depressão ela é tão difícil de ser tratada? Por conta disso. A pessoa ela não procura o profissional precocemente, ela fica ali protelando, ela fica ali evitando, seja por medo, por vergonha, pelo próprio preconceito de uma doença mental, porque muitas das vezes o que é que acontece? O paciente quando me chega, quando eu identifico que ele está num quadro de depressão, imediatamente eu já encaminho para uma avaliação psiquiátrica. E aí, geralmente, o que é que eles fazem? Eles me perguntam, mas eu vou ter que tomar remédio controlado, mas eu não sou louco. E aí as pessoas ainda têm esse estigma da medicação, ainda têm esse estigma das doenças mentais, e isso faz com que se agrave o risco dos quadros. E a gente sinta mais dificuldade no seu tratamento, porque muitas das vezes eles chegam com a doença já muito enraizada, já com uma depressão num estado muito grave, e aí a gente vai acabar sentindo mais dificuldades, né? Além da vergonha, que a gente vê muitas vezes, o paciente ele não tem a informação correta. E aí ele não sabe identificar, diferenciar, né, uma tristeza normal do transtorno depressivo. Do ponto de vista profissional, é necessária uma análise, né, do corpo como um todo, levando em conta a idade, o contexto em que ele aparece, a intensidade. Quando a gente vai avaliar, a gente precisa ver esse ser humano de forma global, não avaliar somente aquele episódio que ele está ali trazendo, que na clínica vocês vão, para quem não tem ainda prática, ou para quem já tem, vocês vão identificar que geralmente a pessoa ela chega dizendo que aconteceu isso e às vezes é um falecimento, às vezes é uma separação. Só que quando a gente vai analisar, a pessoa ela já vem apresentando sintomas de depressão já há mais tempo, por outros fatores também. E aí, por isso que a gente tem que avaliar esse ser humano de forma global. A gente não pode avaliar somente aquele episódio que ele traz. É por isso que é importantíssimo que a gente faça uma anamnese bem feita, por isso que é importantíssimo que a gente esteja aberto para entender quais são as maiores questões que estão afetando na vida desse ser humano. Por quê? Porque a depressão ela gera um grande sofrimento no indivíduo, né? O depressivo ele tem sua vida afetada em todas as dimensões, seja familiar, seja laboral, seja sentimental. Por isso que o tratamento ele deve ir além do controle daquele episódio específico, que originou essa crise que o levou para o consultório. A gente tem que buscar quais são as outras dimensões que estão afetando, porque às vezes a pessoa ela está deprimida, ela se afasta da família, ela se afasta dos seus vínculos de amizade, ela não consegue trabalhar, ou então ela até vai trabalhar, mas ela não consegue ser produtiva. E aí a gente precisa entender quais são as questões e os fatores que estão sendo afetados pela depressão. O profissional especializado, no caso nós, a gente deve traçar um plano terapêutico de curto, médio e longo prazo, porque a gente tem que começar ali naquela linha de ataque para que a pessoa ela possa se reestruturar, ela possa voltar a ter um ânimo, ela precisa ter uma organização, um planejamento da vida dela, que muitas das vezes são coisas simples que a gente faz, é organizar um planejamento da rotina daquela pessoa, em que, quando ela é orientada, ela consegue se desafiar e colocar em prática. Se ela tenta fazer sozinha, geralmente ela não consegue, mas se você sentar com o seu paciente para construir um planejamento da rotina dele, por exemplo, planejamento semanal, que horas ele vai acordar, o que é que ele vai fazer ao acordar, quais são os novos hábitos que ele vai ter para que ele possa ter uma rotina mais saudável, para que ele possa começar a ter uma ativação comportamental. Quais são as coisas que ele pode inserir ou retirar da rotina dele
Porque algumas das vezes, o que que acontece? A pessoa ela está com uma sobrecarga tão grande que ela acaba travando, que ela acaba entrando num estado depressivo. Por quê? Porque ela sente que não está dando conta, porque ela sente que está sendo uma pessoa que está sendo muito sugada, porque as pessoas não valorizam o seu trabalho. Então, deve entrar dentro desse planejamento toda essa rotina, e é por isso que a gente vai acabar entendendo de forma global, querendo ou não, esse paciente. E aí essa rotina ser organizada, o horário de dormir, a rotina de cada pessoa é totalmente diferente.